Em 2011, a Rockstar ajudou a lançar um jogo que parecia representar o futuro dos videogames, um jogo no qual você não precisava apenas perseguir criminosos, dirigir carros ou participar de tiroteios. Para descobrir a verdade, era necessário olhar diretamente para o rosto de uma pessoa e decidir se ela estava mentindo. Os suspeitos desviavam os olhos, demonstravam nervosismo e mudavam de expressão quando eram confrontados. Cada movimento poderia esconder uma mentira. Cada pista esquecida poderia comprometer uma investigação. Esse jogo era L.A. Noire. Ambientado na Los Angeles de 1947, o jogo apresentava uma tecnologia facial impressionante e uma proposta completamente diferente de tudo que a Rockstar havia publicado até então. Noire recebeu elogios, vendeu milhões de unidades e parecia destinado a se transformar em uma nova franquia. Mas então aconteceu algo estranho. A Team Bond, estúdio responsável pelo desenvolvimento, desapareceu poucos meses depois do lançamento. A tecnologia que parecia anunciar o futuro praticamente deixou de ser utilizada. A continuação nunca chegou, e um dos jogos mais ambiciosos associados à Rockstar acabou esquecido. Mas como um jogo tão inovador desapareceu tão rapidamente, por que nunca tivemos L.A. Noire 2? E será que a Rockstar realmente abandonou essa franquia? Quando L.A. Noire começou a ser divulgado, muitos jogadores chegaram à mesma conclusão. Aquilo seria um GTA, ambientado nos anos 1940. Havia uma cidade aberta, carros antigos, perseguições, armas, criminosos e o nome da Rockstar na capa. Mas existia um problema. Noire nunca quis ser um GTA. Enquanto GTA oferece liberdade, caos e destruição, L.A. Noire controla o ritmo do jogador. Você não é um criminoso tentando dominar a cidade. Você é um policial que precisa investigar cenas, procurar pistas, conversar com testemunhas e descobrir quem está mentindo. O verdadeiro desafio não estava nos tiroteios, estava nos interrogatórios. Depois de ouvir um suspeito, o jogador precisava decidir se aquela pessoa estava dizendo a verdade, escondendo alguma coisa ou mentindo completamente. Caso acusasse alguém, ainda precisava apresentar uma prova. Era uma proposta muito mais lenta e cerebral do que o público esperava de um jogo associado a Rockstar. E foi justamente aí que começou o problema. Muita gente julgou L.A. Noire por aquilo que ele não era. O mundo aberto era enorme, mas possuía poucas atividades paralelas. Não existiam dezenas de lojas, propriedades para comprar ou eventos em cada esquina. Grande parte da cidade servia como cenário para os casos e como reconstrução histórica de Los Angeles. Para alguns jogadores, isso fazia o mapa parecer vazio, mas para os criadores, a cidade não precisava funcionar como um parque de diversões. Ela precisava parecer real. Noire não fracassava quando deixava de parecer GTA. Ele apenas tentava fazer algo diferente, e para que essa ideia funcionasse, a Team Bond precisava transformar o rosto dos personagens em parte da jogabilidade. Em 2011, muitas animações faciais nos videogames ainda eram rígidas e artificiais. Isso seria um enorme problema para L.A. Noire. Como o jogador poderia descobrir se alguém estava mentindo se o rosto do personagem não fosse convincente? A solução foi uma tecnologia chamada Motion Scan. Durante as gravações, os atores ficavam cercados por dezenas de câmeras de alta definição. Essas câmeras registravam seus rostos por vários ângulos, capturando pequenas expressões, movimentos dos olhos e mudanças na maneira de falar. O resultado impressionou o público. Era possível observar um personagem nervoso, perceber uma mudança no olhar e tentar descobrir se aquela pessoa estava escondendo alguma coisa. Pela primeira vez, o rosto humano era uma verdadeira mecânica de jogo. Mas essa tecnologia também criou problemas. As expressões eram realistas, porém nem sempre fáceis de interpretar. Alguns suspeitos pareciam nervosos mesmo quando diziam a verdade. Outros escondiam informações sem necessariamente mentir. E as opções de diálogo nem sempre deixavam claro como Cole Phelps reagiria. Na versão original, o jogador escolhia entre verdade, dúvida e mentira. O problema era que, ao selecionar dúvida, Cole poderia responder de maneira extremamente agressiva. Uma pergunta simples podia se transformar em uma acusação. Mesmo com essas falhas, o sistema tornou L.A. Noire único. Uma nota fiscal, uma fotografia ou uma pequena contradição entre dois depoimentos poderia mudar toda a investigação. O jogador não estava apenas acompanhando uma história, ele precisava provar que estava prestando atenção. A tecnologia chamou tanta atenção que L.A. Noire se tornou o primeiro videogame selecionado oficialmente para o Festival de Cinema de Tribeca. Parecia o começo de uma revolução, mas nos bastidores, o desenvolvimento estava se tornando cada vez mais problemático.
L.A. Noire foi desenvolvido pela Team Bond, um estúdio australiano comandado por Brendan McNamara. O projeto permaneceu em produção durante vários anos. A equipe precisava recriar Los Angeles de 1947, desenvolver dezenas de casos, gravar os atores, utilizar o motion scan e construir um mundo aberto capaz de funcionar nos consoles daquela época. Para recriar a cidade, o estúdio utilizou fotografias, mapas e registros históricos. Ruas, prédios, veículos e roupas foram cuidadosamente reconstruídos. O objetivo era fazer o jogador sentir que havia viajado para outra época, mas toda essa ambição tinha um custo. Conforme o desenvolvimento avançava, começaram a surgir relatos preocupantes. Antigos funcionários acusaram a Team Bond de manter jornadas excessivas, enfrentar grande rotatividade de profissionais e possuir um ambiente de trabalho extremamente difícil. Alguns profissionais também afirmaram que seus nomes foram omitidos dos créditos finais. Brendan McNamara contestou parte dessas acusações, e nem todos os envolvidos descreveram a produção da mesma maneira. Mesmo assim, ficou claro que L.A. Noire havia cobrado um preço enorme da equipe. A relação entre a Team Bond e a Rockstar também teria se deteriorado durante o desenvolvimento. A Rockstar participou diretamente da produção e ajudou a levar o projeto até o lançamento. Por isso, muita gente acredita que L.A. Noire foi desenvolvido pela própria Rockstar. Na realidade, o jogo nasceu na Team Bond e foi produzido em uma parceria muito próxima com a empresa. Quando L.A. Noire chegou às lojas em maio de 2011, as avaliações foram positivas. A tecnologia facial chamou a atenção. A atmosfera foi elogiada, mas o sucesso não foi suficiente para salvar o estúdio. Em setembro daquele mesmo ano, poucos meses depois do lançamento, a Team Bond entrou em administração. Posteriormente, o estúdio foi fechado. A empresa passou anos trabalhando em um único jogo, e pouco depois de entregar sua maior criação, deixou de existir. O jogo continuou sendo vendido, recebeu conteúdos adicionais e ganhou uma versão para computadores, mas o estúdio responsável por sua criação não estava mais ali, e sem a Team Bond, uma continuação se tornou muito mais difícil. O fechamento da Team Bond não significava necessariamente o fim da franquia. A propriedade de L.A. Noire continuava ligada à Rockstar, e o jogo havia demonstrado que existia público para aquela proposta. Em 2017, L.A. Noire retornou com novas versões para PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Também recebeu uma experiência em realidade virtual chamada The VR Case Files. Isso mostra que a Rockstar nunca apagou completamente o jogo, mas uma remasterização é muito diferente de uma continuação. Criar L.A. Noire 2 exigiria novos casos, dezenas de atores, uma nova cidade e uma tecnologia capaz de levar os interrogatórios para outra geração. E o motion scan possuía limitações. A captura se concentrava principalmente no rosto. Por isso, às vezes existia uma diferença entre a cabeça extremamente detalhada e os movimentos mais rígidos do corpo. A tecnologia também era complexa, cara, e gerava uma enorme quantidade de dados. Ela impressionou, mas não se tornou o padrão da indústria. Ao mesmo tempo, a Rockstar começou a investir em projetos muito maiores. GTA V chegou em 2013. GTA Online se transformou em um enorme sucesso. E Red Dead Redemption 2 exigiu anos de desenvolvimento. Diante dessas franquias, produzir uma continuação de um jogo policial lento, caro e difícil de desenvolver representava um risco muito maior, por isso talvez seja errado dizer que L.A. Noire foi abandonado por fracassar. O que aconteceu foi mais complicado. O estúdio original desapareceu. A tecnologia era difícil de repetir. A relação entre as empresas ficou desgastada e a Rockstar passou a investir em projetos muito maiores. Noire não perdeu apenas uma continuação. Ele perdeu toda a estrutura necessária para se transformar em uma franquia. Depois do fechamento da Team Bond, Brendan McNamara fundou outro estúdio chamado Video Games Deluxe. Surpreendentemente, essa nova equipe voltou a trabalhar com a Rockstar. O estúdio participou das novas versões de L.A. Noire e do projeto de realidade virtual. Então, em março de 2025, aconteceu algo inesperado. A Rockstar anunciou oficialmente a aquisição da Video Games Deluxe. O estúdio passou a se chamar Rockstar
Rockstar Austrália. Isso significa que Brandon McNamara, diretor de Noire, voltou a fazer parte de uma estrutura ligada diretamente à Rockstar. Depois de anos de conflitos, do fechamento da Team Bond e do desaparecimento da franquia, parte da equipe responsável pelo jogo voltou para dentro da empresa, mas é importante separar esperança de confirmação. Até julho de 2026, L.A. Noire 2 não foi anunciado oficialmente. A criação da Rockstar Austrália não significa que uma sequência esteja em desenvolvimento. O estúdio pode trabalhar em GTA, em suporte tecnológico ou em algum projeto completamente diferente. Mesmo assim, a aquisição torna o futuro da franquia mais interessante. Durante anos, um dos maiores obstáculos para uma continuação era justamente a ausência das pessoas que criaram o original. Agora, esse obstáculo talvez não seja mais tão grande. Noire poderia retornar de várias formas, não necessariamente com Cole Phelps, não necessariamente em Los Angeles. A continuação poderia acontecer em outra cidade, outro período e com novos detetives. O mais importante seria recuperar sua ideia principal. L.A. Noire não era perfeito. Seu mundo aberto poderia parecer vazio. Algumas investigações conduziam o jogador para resultados pré-determinados, e as opções dos interrogatórios nem sempre representavam claramente aquilo que Cole faria. Mas reduzir o jogo a esses defeitos seria ignorar tudo que ele tentou construir. Enquanto muitos jogos buscavam velocidade, explosões e ação constante, Noire pediu que o jogador parasse, que observasse, que escutasse, que procurasse uma pequena contradição escondida em uma frase. Ele transformou o rosto humano em parte da jogabilidade. Criou uma cidade histórica gigantesca e contou uma história sobre corrupção, guerra, culpa e decadência. Noire não desapareceu porque ninguém se importou com ele. Ele desapareceu porque talvez fosse ambicioso demais para a estrutura que existia por trás dele. A Team Bond tentou entregar algo que parecia impossível. Quando finalmente conseguiu, o estúdio já estava cercado por problemas, conflitos e acusações. A tecnologia que deveria anunciar o futuro acabou se tornando cara e difícil de reproduzir, e a Rockstar seguiu em direção a projetos maiores, mas Noire conquistou algo raro, uma identidade impossível de confundir. Mesmo depois de tantos anos, nenhum outro jogo conseguiu ocupar exatamente o seu lugar. Existem jogos de investigação, existem aventuras narrativas, existem mundos abertos policiais, mas nenhum reuniu interrogatórios, atuação facial e reconstrução histórica da mesma maneira. Talvez Noire não tenha sido abandonado, talvez ele apenas esteja esperando o momento certo para voltar. E agora que seu diretor está novamente dentro de um estúdio da Rockstar, essa possibilidade se tornou mais interessante. A verdadeira pergunta não é apenas por que nunca tivemos Noire 2. A pergunta é, depois de tudo o que aconteceu, a Rockstar teria coragem de tentar novamente? Porque, olhando para Noire hoje, não parece que estamos diante de um jogo fracassado. Parece que estamos observando uma grande franquia que foi interrompida antes de mostrar todo o seu potencial. Um jogo revolucionário, uma equipe consumida pela própria ambição, uma tecnologia que desapareceu e um mistério que ainda permanece sem solução. Afinal, L.A. Noire foi realmente abandonado ou a Rockstar ainda está preparando o próximo caso?